Bem-vindos todos vocês, é sempre uma felicidade estar com vocês. Alguém tem uma pergunta que gostaria de fazer? Maria José, faça a sua pergunta. Araci, eu quero saber o seguinte: eu estou fazendo minhas bacias, fazendo uns recolhimentos, e assim, eu estou recolhendo aqueles que estão preparados, entendeu? Que eu peço para os mentores, aqueles que estão já, que estão tipo assim, tão prontos para ir para um Isso, novo aprendizado, eu isso. peço para fazer uma busca e levarem aqueles e levar para as colônias espirituais conforme entendimento, né? Merecimento, entendimento. Até aí, tudo bem. Só que está sendo normal, Araci, a gente ter assim um cansaço mental, às vezes até tipo uma tontura, porque no MEF o Henrique falou que a gente estava sendo muito contra-atacado agora, né? Principalmente até dezembro. E assim, eu vejo muita gente reclamando assim de mal-estar, sabe? Um cansaço mental, uma coisa assim que tem hora que parece que a gente não está aqui, sabe? Tem hora que eu acho que eu não estou aqui, tem hora que eu, opa, onde eu tô? Existe realmente essa vibração planetária do Brasil, da cidade, do local. Ela existe. Ela vai nos perturbar, vai nos causar determinado mal-estar, mas nós devemos fazer uma defesa que nos mantenha mais ou menos equilibrada. Eu sugiro a você, se você está sofrendo muito, o local, o ambiente, a cidade, uma série de consequências está realmente te perturbando, que você faça uma bolha fluídica para te dar uma certa neutralidade do externo. Pedir aos seus protetores que você seja mais protegida, mais próxima de você, te ajudando a manter o equilíbrio da sua aura espiritual, trazendo fluidos e energias para te manter em determinada condição. Porque, na realidade, pelo que eu estou vendo, você está sendo atacada. Está tendo uma investidura. Quanto ao ataque, pode ser de espíritos adversários do cristianismo, espíritos adversários da nossa mediunidade, espíritos adversários do núcleo de trabalho, do centro espírita, da casa, da família. Então, vamos colocar assim: nós temos espíritos adversários da família. E como eu sou o médium familiar, eu acabo sendo ponto de atração dos adversários, porque de alguma forma eu acabo protegendo a família, protegendo meus filhos. E como você tem um trabalho ostensivo de equipe de trabalho, eu sugiro para você que você se mantenha dentro de uma bolha, para uma precaução maior, seus filhos e a sua casa. Pedir, fazer uma prece, rogar, vibrar, pedir. Outra coisa que é necessário e que os médios precisam pedir é a energia animal. Porque o médium doador, no seu caso, que é um núcleo de cura, é um trabalho de grande envergadura de assistência, você precisa buscar esse tipo de energia, guardá-la, pedir a espiritualidade que te ajude a fazer, por exemplo, criar uma bolha fluídica para guardar essa energia, porque quando nós vamos a um trabalho da envergadura do seu núcleo, que atende muita gente, há um desgaste normal, há um desgaste. Então, chega num ponto que o médium perde muita energia. Então, é necessário que você busque essa energia, busque, traga essa energia, prepara ela para cuidar de você, e a hora que você precisar, você tenha essa
energia guardada. Essa energia, esse ectoplasma do reino animal. Todos os reinos contêm, de uma forma geral, essa energia, desde os reinos das plantas medicinais, que não deixa de não ser um fluido reagente, que também reage junto de nós, as raízes, as folhas. O reino animal é o reino mais doador desse tipo de energia, porque tem essa fortaleza física, essa fortaleza animal, e nós, humanos, que a usamos constantemente. Então, quando nós estamos trabalhando, Maria José, quer no centro, quer na nossa casa, quer nas bacias, quer em qualquer atividade espiritual, nós somos doadora. Essa doação, nós retiramos de nós a nossa vitalidade, a nossa saúde, o nosso ectoplasma. Então, se o médium deixar, ele se esvai, ele se perde nessa excesso de doação. Então, você tem que ter um local de reserva para que você possa se refortalecê-la novamente. Não, porque assim, ó, eu não estou fazendo errado de recolher os que estão preparados, não, né? Era assim. Não, de maneira nenhuma. Eu Porque acho eu que acho você está assim que num chega a ser trabalho... uma falta de caridade, porque eles estão ali. É só pegar, passar na bacia, limpar e encaminhar para o plano espiritual. Perfeitamente. Mas deixa eu te Certo? explicar. É que atender Não é 5 isso é que uma está tirando coisa. minha energia, não, né? Então, mas atender 5, Maria José, é uma coisa. Atender 5.000 é Não, muito é diferente. bastante. É o que eu estou querendo falar para você. Porque Você você sabe, atender 5 eu moro em espiritinhos, Carapó, eu Carapó é sei. divisa de Ponta Porã. Uhum. Aqui tem muitos ainda da Guerra do Paraguai e aqui a energia é muito pesada. Eu E sei. que eu saiba, praticamente é eu e a Helena que a gente faz esse tipo de recolhimento, Por certo? isso mesmo que você tem que criar uma proteção, criar uma bolha fluídica. Você está certinha, você pode fazer, você é guerreira, forte, corajosa. Tem equipe de trabalho, você tem, a Heleninha tem, tá? Vocês têm equipe de trabalho, não é que não tenha. O que precisa é ter o recurso necessário. Tem que trabalhar com a equipe Tupinambá, tem que trabalhar com os mongóis, com a equipe romana, tem que trabalhar com a equipe de suporte, tem que trabalhar com os guardiões de rua, você tem que trabalhar com o exército, com a polícia, você tem essa estrutura. O que está faltando para você é a reserva do fluido animal. Do fluido animal. Até porque, Araci, é assim, eu tenho assim muito zumbido no ouvido. E isso aí não é. Eu já fiz do otorrino tudo. Não tem nada no meu ouvido. Eu E aí sei. fica, sabe? Tem hora que eu acho assim, que é eles querendo falar um monte do mesmo tempo. Bom, escuta. Eu vou pôr a minha teoria. Eu não estou tirando a sua possibilidade de audição, de maneira nenhuma. Existe. Mas, na minha percepção, do meu conhecimento, para nós médios, quando eu tenho zumbido, quando eu tenho esse desequilíbrio, eu estou macumbada. E bem macumbada. Toda vez que afeta meu ouvido, me dá labirintite, eu estou macumbada. Depois que eu comecei a ter a tireoide, e eu abandonei remédio de labirintite, porque para mim não faz efeito nenhum. Só que assim, eu ouço tudo, ouço até bem demais, sabe? Então, assim, esse zumbido eu tenho constante. Às vezes ele fica um pouco menor, mas eu sempre tenho. E às Então, vezes até me incomoda. você faça duas coisas. Pede para que a sua audição melhore,
peça para que você retire os trabalhos, porque na envergadura dos trabalhos que vocês estão fazendo, vem muito trabalho feito, vem muita magia, desde a guerra, porque a guerra existiu muita magia, muito feitiço, porque foi uma guerra Brasil-Paraguai, todo mundo trabalhou da forma que podia. Que podia. Então, veja bem, nós vamos encontrar esse tipo de energia antiga, que nós chamamos de feitiço, de magia, de feitiçaria, mas é a mesma coisa de impedimento daquela época. E esses espíritos vêm assim, ou com esse turbilhão da guerra, ou com esses estilhaços, com canhões e tudo mais. Então, requer que a sua equipe de trabalho possa te dar uma coordenada melhor. Se isso é oriunda de trabalhos feitos, mesmo desses espíritos, se é oriundo de canhões, daqueles barulho, se é oriundo ainda da sua dificuldade de ouvir. Eu não creio que seja a dificuldade. Eu acredito que te tragam esse elemento como avaliação de um trabalho. Toda vez que ele vir, você está dentro daquele trabalho, naquela turbulência de sons. Você precisa trabalhar com as energias aéreas, com os silfos, desintegrando essas emanações que estão nessa ordem aérea. Então, para você é um excelente trabalho. Você está bem, Maria José? Ele aumenta muito, sim. Quando está tudo silêncio, é que aumenta mais. Mas, tirando isso, eu me sinto, assim, bem vitalizada. E acho que eu estou ajudando muito os irmãozinhos, sabe? Talvez seja até um ataque por eu estar trabalhando na espiritualidade também. E eles sabem que isso me afeta. Perfeitamente. E aí eles batem tambor e batem na tua cabeça. Então, você fica ligeira, fica inteligente. Todo bem, tem um ataque contrário. Todo bem que você faz, existem os espíritos adversários do bem. Só que nós temos que ter consciência. Então, faça um trabalho para recolher os adversários do seu trabalho, do trabalho espiritual. Aonde quer que comece a se proteger e recolher os espíritos adversários do seu trabalho. Isso é muito bom. Você está bem, Maria José? Deus te abençoe, Deus te proteja, guerreira forte, vai avante. É desse jeito mesmo. A luta é essa. Okay? Eu tive uma boa professora, a Dinha, de Presidente Bernardo. Ela é boa, ela é corajosa. E é isso daí. Nós precisamos ser corajosos para vencer as nossas dificuldades. E se você veio com essa missão, Deus te abençoe e Deus te proteja. E te ilumine. Eu estudo bastante também. Ótimo. Fico feliz os por livros você. mesmo eu já li os tambores, Ótimo. Já li Aruanda e agora estou lendo os Magos. Tá ok. É muito bom, porque nos dá uma visão como trabalhar, porque é uma nossa realidade. O pensamento humano, ele trava, ele fecha, ele empedra, ele neutraliza, ele cristaliza. Então, o médium tem que ter conhecimento para poder trabalhar. Mas é muito bom. Continue estudando, continue trabalhando, Maria José. Legal. Tá joia, obrigada. Qualquer coisa, a gente está por aqui. Silvana, o que você gostaria de perguntar? Araci, no centro onde eu vou, o meu trabalho é na mesa, mas tem o trabalho de cura e tem o trabalho da mandala também junto. A gente pega as cargas desses outros trabalhos também ou não? A minha pergunta é: você se preocupa com o trabalho quando os outros estão trabalhando naquilo ali? Você vibra para você ajudar os médios que lá estão naquelas tarefas? Não, porque eu só foco no dia que eu vou. Não, então não foi essa a pergunta. Não? Por exemplo, assim, você está sentada na mesa, e aí seu pensamento vai lá naquele grupo, vai naquele outro, você vai no seu pensamento, você pede que ali no centro
o trabalho da mandala, o trabalho de cura, você emite seu pensamento, você leva seu Não. fluido para que eles se curem, se melhorem, Não. para aquele trabalho? Não. Então, você não vai sobrar. Porque a intromissão do seu pensamento, você está na mesa mediúnica, tudo bem. Mas ali você fala assim, eu rogo que também seja abençoado o trabalho de cura, que seja abençoado o outro trabalho, o outro. Aí você está interferindo. Aí vai sobrar para você. Sim. É porque, assim, que nem da Maria José, eu e o Ciro nós estamos sentindo assim, muito sugado, muito cansado. É uma coisa que está fora do comum em nós, porque nós não era assim. Do nada, da tontura, a gente está cambaleando, andando. Olha, na verdade, veja bem, o planeta está numa confusão mental muito grande de dores e de sofrimento, e de gente doente. Então, de alguma forma, esses espíritos, eles buscam ajuda. E quem está trabalhando, nós sofremos essa influência, mas nós devemos orar e retirar. Toda vez que você sentir tontura ou mal-estar, eu acredito que você deve orar ou de manhã ou à tarde para retirar todos esses espíritos. Isso é fundamental. O horário da prece, de resgate, de tudo isso é fundamental. E pedir maior proteção. Rogar que a sua equipe de trabalho que você já levou nas colônias espirituais, nesse tempo de trabalho, retornem para reforçar as suas equipes. É um convite que você deve levar às colônias espirituais e rogar que eles venham até você. Isso é fundamental, ok? Reforçar as suas equipes. Quem convida somos nós. E, às vezes, vem uma falange e pede que ela possa participar no nosso grupo de trabalho. Mas aí eles falam conosco. Se eles podem adentrar para trabalhar, então eles também nos pegam uma certa missão temporária ao nosso redor. Também pode acontecer. Mas, de ordem geral, nós é quem abrimos espaço de trabalho para os espíritos. Tá legal. Tenta, se não melhorar, você avisa, vamos ver onde é que você precisa reforçar. Os médios para não ficarmos vulneráveis. Mas, na realidade, se a gente está na estrada, eu fico vulnerável. Se eu vou na cidade, é outro fluido. Aonde eu vou, o fluido ambiental é um fluido denso e pesado. Eu preciso orar, eu preciso me recompor para essas atividades, qualquer coisa externa, ela me sufoca com esse fluido. Hoje, acho que já não sinto mais tanta tontura e mal-estar, eu sinto muita dor quando eu recebo esses impactos vibratórios externos, eu sinto dor. Tenho atuações de dores físicas, tá? Em todo o meu corpo, é uma dor generalizada. Se você perguntar para mim onde que está a minha dor, eu não sei te dizer, porque se você apertar aquela dor aqui, mas eu consigo esterilizar, eu consigo retirar essa dor, eu consigo levar para a terra, eu consigo socorrer os espíritos. Então, eu ponho a minha equipe de trabalho para me auxiliar. Mas dependendo do local, dependendo do dia, dos padrões vibratórios, eu sofro esse tipo de influência. Não fico mais onza e nem tenho mais zumbido, né? Já sou mais ligeira, mas eu tenho muita dor no sistema nervoso central, tá? Então, é onde nos afeta, vamos colocar assim. É verdade. Obrigada, Araceli. Alguém tem mais alguma pergunta? Fabiana, pode perguntar. Aproveitando a deixa, eu não estou conseguindo dormir durante várias noites, né? E aí eu acordo, faço oração. Aí antes de dormir, eu posso fazer essa bolha também protetora? Pode. Ou eu teria que passar por esse processo para encaminhar os espíritos? Fabiana, você vai a algum centro? Você participa? Não estou indo mais. Por quê? Eu vou te explicar. Então, você vai ter que fazer uma doutrinação mental. Quando um médium não tem sono, Fabiana, espírito não tem sono. Uhum. Primeira coisa, espírito não dorme.
Espírito não tem sono. Então, o médium noviço, ele às vezes fica com aquele espírito que ele não tem noção do tempo e nem da hora, porque está desencarnado. Então, ele vem até você por alguma razão. E o seu trabalho é levantar, porque você não tem sono, fazer a sua prece e falar para o espírito: olha aqui, meu amigo, você não dorme, mas eu preciso dormir porque eu preciso trabalhar amanhã cedo. Você está desencarnado. Você precisa ir para sua casa, para sua família. Cadê o seu anjo de guarda? Cadê sua mãe? Cadê sua família? Cadê os seus parentes? Você está aqui na minha casa e aqui você não pode ficar. Eu vou te levar para uma colônia. Seria uma doutrinação, Fabiana. Uma doutrinação assim, leve, sutil, mental, para o espírito, e ele pode dialogar para você. Fala: olha, eu não sei por que eu estou aqui, tudo mental. Não sei por que eu estou aqui. Aí você vai dizer: olha, você está desencarnado e eu vou te ajudar. Aí você chama seu protetor e peça que leve esse espírito ou para uma bacia, que é o correto, para que lá possa retirar esses fluidos, e você peça ao seu protetor que ele não fique ali na sua casa, mas que ele fique no nosso laboratório de alta limpeza psíquica, que é isso que é importante. Tenta fazer essa doutrinação mental, Fabiana. Você me entendeu? Entendi. Então, o que eu estou fazendo é a oração do YouTube. A sua oração, por exemplo. Tudo bem, mas você precisa doutrinar a entidade. Por isso que eu falei para você, se você é o centro. Tá ok? Você não está indo, então você doutrina. Você já ouviu alguma doutrina, não ouviu? Já. Então, chama seu protetor e conversa mental com o espírito. E tenta explicar que na sua casa não é lugar. Não pode ficar. Porque você tem que conversar com ele de maneira consciente, que ele entenda. Você tem que falar: olha, você já morreu. Você não pode ficar aqui. E ele vai virar para você e falar: eu não morri, não. Mas você morreu, sim. Você está aqui na minha casa. Essa casa é sua. Então, você tem que fazer o espírito despertar. Porque os espíritos que ficam assim, sem dormir, normalmente, eles não são maus e nem perversos. Eles não têm consciência que já morreram. E, às vezes, pode ser até um amigo, um familiar, um ente querido que ali está para receber um socorro, Fabiana. Tenta. Se você não conseguir, nós voltamos a dialogar para achar uma outra saída desse trabalho. Mas eu acredito que seja isso. Socorrer os espiritinhos. Ok, Fabiana? Okay. Certo? Certo. Tenta. Obrigada. Lourenço, você quer fazer uma pergunta? Então, a gente fica observando, existe uma facilidade em tudo isso. Como você disse, criar uma bolha de proteção, uma bolha magnética de proteção, isso é de grande valor para a gente. E também tem uma outra questão que a gente pode fazer uma proteção maior, é nós, exteriorizarmos a nossa estática. E essa exteriorização da nossa estática nos dá o conforto de que nós vamos distribuindo essas energias e nós podemos fazer a nossa aura material. E essa aura material, ela nos dá a condição de repelir qualquer influenciação de entidades, porque o que a Fabiana acabou de relatar é exatamente os nossos afins que aproximam. Se nós temos essa proteção, eles ficam de lá. Não que eles não vão nos atingir pelo pensamento, mas não pelo fator vibratório. Todo mal-estar, dor de cabeça, tontura, tudo que nos acontece são as características que as entidades passam para nós. E essas características nós assimilamos em nós os sintomas. Isso acontece muito aqui comigo. Quando eu sinto esses sintomas desconfortantes, eu digo para a Graciela: vamos encaminhar.
Aí a gente já chega, já vai para o nosso cantinho, faz a preparação, fazemos a nossa prece e encaminhamos. À medida que a gente faz o encaminhamento, creiam, é no mesmo instante a gente fica bem, tranquilo. Porque muitas vezes pensamos que seja um sintoma nosso. E eu já costumo dizer o seguinte: todo e qualquer sintoma, 80%, são influenciações espirituais do meio. 20% é do nosso metabolismo. Então, mas algumas vezes eu sinto assim aquele envolvimento, eu penso, é eu. Mas quando começa, sabe, perdurar aquela situação, eu falo, não é. Então a gente faz um encaminhamento. Você falou uma coisa muito importante sobre a proteção. Essa bolha magnética que nós fazemos aqui, todo dia nós recolhemos entidades que ficam imantadas na malha magnética e também que fica permeando nos ambientes, porque tem aquela que são mais espertinhas que vaza a segurança. Recolhemos todos os dias mesmo. Para a sala do Evangelho. Para a sala do Evangelho Eurípides Barçanufo, que nós temos uma sala de evangelização, e num determinado momento a gente recolhe para as colônias. Mas eles vão ouvir o Evangelho primeiro, depois recolhe para as colônias. Quando isso acontece, muita paz começa a gerar aqui no nosso canto. E eu peço também, a gente trabalha, sabe, com os cangaceiros, sabe, com as baianinhas, os pretos velhos. Então a gente faz uma equipe maravilhosa. Na rua aqui, a gente pede para fazer uma proteção de ponta a ponta. A Graciela até pede para a gente ficar invisível para os olhos maus e para aquele que nos quer menos bem, né? Pede para ficar invisível. A casa fica invisível. Olha, é uma maravilha, é uma maravilha. E tudo isso que está sendo exposto é maravilhoso, porque a gente sabe que é um campo muito vasto, essas vibrações. E as vibrações, elas atingem o objetivo. Muitas vezes chega a prostrar a criatura. A criatura fica prostrada, de cama. E, de repente, a gente pode fazer um trabalho dessa proteção e a gente continuar, sabe, a nossa tarefa. Inclusive, mas é muito importante. O zumbido no ouvido. Veja bem, para a gente fazer uma avaliação do nosso sintoma é muito fácil. Você faz uma avaliação do seu metabolismo e vê como é que está. O zumbido no ouvido, não sei quem falou a respeito do zumbido, acho que foi a Maria José Leninha. Primeira coisa que nós temos que fazer, coça o ouvido, é o zumbido, procura, por exemplo, fazer uma lavagem no ouvido. Se não tem cera nenhuma, não acontece a tontura, vertigem e zumbido. Elimina. Se continuar o zumbido, já são entidades, já são cargas magnéticas que a gente recebe. A gente recebe aqui uma carga violenta. Eu digo para a Graciela, a coisa está preta. Sentamos, começamos. Aí eu simplesmente faço o seguinte, não devolvo aquela carga pesada. Não. Eu faço uma desintegração de todos os fluidos daquele pensamento, porque vai ter que voltar para a origem. Faço uma desintegração de todos os fluidos peçonhentos, de dor, desânimo, sabe? Limpo aquele pensamento, aí eu coloco muito amor, muita paciência, muito equilíbrio e tal, e devolvo para quem quer que seja. Lá do outro lado, dependendo do que você mandou, a criatura diz assim, quem quer que seja, nossa, lembrei de fulano, fiquei tão bem, passou minha dor, passou tudo, estou maravilhoso, tal. A gente sabe que a pessoa vai sentir dessa forma. Então, é uma maneira de trabalhar indiretamente. É você solver toda aquela sujeira e colocar muita luz, muito amor nos pensamentos. Porque o pensamento não fica com a gente. Ele passa, atinge e volta para a origem. Isso mesmo. Fatores vibracionais é que nos envolve
Orenço, muito obrigado pela sua fala, por você estar aqui conosco. Deus, nosso Pai. Aqui estaremos sempre na súplica maior do crescimento, do aprimoramento das almas. Nos sentimos felizes quando encontramos no ser o desejo de aprimorar-se, o desejo de crescer. Sempre encontrarão resposta, sempre poderão aurir das grandes escolas espirituais o conhecimento. O conhecimento é dado para todos. Todos têm o direito de buscar. Todos têm o direito de um dia vir até aqui, nas grandes bibliotecas espirituais, adentrar e sentir o crescimento, o aprimoramento, a vontade, o desejo. Cada um de nós, um dia despertamos e abrimos os nossos olhos a essa luz, a essa bondade eterna, a justiça eterna, as leis imutáveis do Criador. Nós ainda temos dificuldade de entender que tudo isso segue ao desejo e à vontade do nosso Criador. As suas partículas de amor são doadas a todas as criaturas. Como agora, vós pensai, podei buscar na fonte fecunda e infinita do amor de Deus, da justiça, da bondade e da caridade. O caminhar do seareiro, ele é longo, ele é difícil, mas chegará um dia que ele terá a oportunidade de olhar para trás e ver quantos caminhos foram difíceis, quantas pedras, quantos espinhos, quanta dificuldade, quanta dor, quanta ignorância nossa, quanto erro. Mas a alma fica feliz porque ela cresceu nessa luta constante contra si mesma, contra o mundo em que habitais, em que viveis. Encontrareis sempre a resistência. O bem sempre vai encontrar a resistência, a dificuldade no longo da sua jornada. Então, trabalhai, se esforçai. A luta faz parte do crescimento da alma. Não encontrareis nada fácil, nada que você possa pegar assim. Esse fruto que cai do pé, que vem na sua mão, é um trabalho da natureza. E quando alicerçado pelo bem, pelo adubo, pela beleza, pelo sol, pela chuva, ele vem e traz um fruto doce e saudável. Assim é o ceareiro. O nosso trabalho é o plantio do bem. E ele, ao longo dessa caminhada, ele precisa desenvolver-se, colocar o adubo necessário do amor, trazer a verdade, a justiça, a caridade, a fé. Todos nós já conhecemos a fonte da esperança, de ir buscar nesse grande cosmos e trazermos para nós. Esse é um trabalho mental, é o trabalho da alma, é a alma que vai aos poucos trazendo o seu brilho e a sua beleza.
E assim nós devemos trabalhar constantemente. Não se deixe se enganar pelas fantasias, pelas ilusões, pelas coisas inúteis e vazias, mas buscai na fonte fecunda e infinita, e virão para ti tudo o que você precisa. E nós estaremos aqui, sempre a colaborar com cada um de vós, a dar a nossa parcela de conjunto, de solidariedade, de firmeza, de solidez, porque a alma às vezes precisa encontrar a mão amiga que lhe estende nos momentos difíceis, o amparo para cada um. E aqui estaremos sempre. E desejo para vocês o retorno às nossas aulas. Vão às nossas faculdades, vão buscar os conhecimentos dos grandes mestres, dos instrutores, dos amigos, dos benfeitores espirituais, do seu anjo de guarda, da vossa equipe de trabalho. Todos estarão crescendo e produzindo ao vosso lado. E deixo a minha mensagem de paz, de amor e de gratidão. Até que um dia retornaremos aqui novamente para lhe dar-lhe boa noite e um bom trabalho. Pai João de Aruanda.